Isso. Então, eu queria começar, Pedro, antes de você começar com a história do Averil, você falasse um pouco de você. Como você começou aqui, quanto tempo você trabalha aqui. Porque você é uma pessoa muito conhecida no meio. Certo, certo. Eu não vou falar sobre mim. Não vai falar sobre você. Não, eu falo sobre a empresa. Sobre a empresa. Tá, Que eu vou me dar o meu nome, vou me identificar, só que o foco é a empresa. Não, não eu. sim. Tá certo? Beleza. Nós estamos aqui para falar da história da empresa. Maravilha. Eu faço parte da história da empresa, mas não sou como é que se diz? Né, é que assim, eu conversei com muitas pessoas, né? E as pessoas que eu conheço, tanto na Bahia, Recife, conhecem você. Quem sou eu? O Pedro da Averil. Não sou o Pedro Averil. Não. Ninguém me conhece. Ah, Na verdade, meu nome é Roberto desculpa. Vengril Júnior. Pedro Vengril é o meu bisavô e o fundador da empresa. Ah, legal. Então, assim, você tem do começo da história, quando ele estava na Áustria, né? E ele veio para o Brasil? Então, tá aqui, ó. A história da Averil, a maior fabricante de instrumentos musicais do Brasil, uma empresa que comemora 109 anos agora em setembro. Cada vez mais empenhada em solidificar a sua afinidade com o Brasil, a Averil é dirigida hoje pela quarta geração de descendentes do seu fundador, o ítalo-austríaco Pedro Vengril, cujo pai Franz, que é o pai do Pedro, iniciou na Europa a tradição da família na arte de fabricar os instrumentos musicais. Em 1909, com a sua família e alguns funcionários, Pedro Vengril instalou-se na rua Florencio de Abreu, em São Paulo, e passou a fabricar instrumentos com sua própria marca. Na época, os grandes artistas que lá trabalhavam faziam e montavam todas as peças artesanalmente, seguindo as tendências dos modelos do mercado mundial. Com o passar do tempo, a empresa decidiu fabricar uma maior quantidade de produtos que pudessem se tornar mais acessíveis, valorizando a música e iniciando oficialmente seu compromisso com a disseminação do aprendizado musical no país. Hoje, a fábrica das mais modernas do mundo está instalada no Parque Industrial de Franco da Rocha, numa área de 42 mil metros quadrados, e exporta para mais de 80 países, em 5 continentes, sendo seus principais mercados o Brasil e os países da Europa. Essa é uma parte da história da Averil. Uma parte que que vai ser interessante. Existe o registro da família Vengril na cidade de Ils, na Áustria. Próximo àquela cidade existe o Museu do Cobre, que é onde foram desenvolvidos os artefatos de cobre. O instrumento, fabricado até hoje, tem algumas edições que estão modernizando os materiais, mas ele é basicamente feito de uma liga de cobre, que é o latão. O latão é uma liga que leva 70% de cobre e 30% de zinco. Que era aquilo que eu estava te falando. O instrumento musical é uma das coisas mais antigas do mundo. E ele foi modernizado no período barroco, quando você foi transformado para aquelas cornetas que começaram. Aí vieram os compositores, os reis investiram muito nos artistas, e a família Vengril estava nessa região, que é dali que vem o nosso conhecimento, que é dali que vem a nossa história da tradição da música. E, lamentavelmente, algumas empresas americanas de grande marca também tiveram origem na mesma região da Áustria. Eles também migraram para outros países, só que nos outros países ela não teve continuidade, assim como está tendo na Averil agora. Então, para você ter uma ideia da profundidade disso, hoje, empresas como a Averil tem 5 no mundo. Essa parte aí que você citou da história da Áustria ali, né? Que ele veio para o Brasil. Conta um pouco para nós dessa parte. Essa parte da história da Áustria foi o seguinte: o Pedro, ele fazia parte do exército austríaco. Ele foi deslocado para a região da cidade de Verona para defender o Império Austríaco.
houve uma guerra e se transformou em Itália. E ele ficou por lá. Ele não voltou para a cidade dele original na Áustria. Então o que acontece? O Império Austro-Húngaro, a Itália fazia parte, não era chamado de Itália. Ele foi lá defender, perdeu a guerra, ele ficou por lá. Não deve ter sido um período fácil para ele. E quando houve uma ameaça de uma outra guerra, que eu te falei que é a segunda edição da guerra, ele e mais muitos imigrantes da Itália foram embora. Não quiseram ficar para pagar para ver a outra guerra. Aí ele subiu no navio e veio para o Brasil em 1890. E aí ele abre a empresa em 1909. Esses 19 anos, eu não achei nenhum registro assim, como é que foi o processo até a abertura da empresa, qual que foi a... isso nós não temos. Qual que foi a... A gente sabe o seguinte, ele veio, ele foi procurando atividades, ele foi conhecendo o país, ele foi trabalhando em alguns lugares, trabalhou em algumas oficinas, e ele foi tomando forma para ele fazer a investida dele e abrir a nossa própria empresa. Esse conhecimento dos instrumentos ele já possuía na Áustria? Na Áustria. Ele já tinha lá... Mas aí que está o negócio, ele já fabricava instrumento lá ou não? Ele já fazia parte de fabricação na Áustria. Tanto é que se você puxar, tem registros, a nossa família já era uma família com históricos de indústria. Tem uma grande joalheria na Itália, que se chama Carlo Weingril, que é uma parte da família Weingril com a parte das suas habilidades e a sua destreza dos processos industriais, ficou na Itália, essa turma encarou a guerra e montou uma joalheria lá. É uma indústria, ela tem uma história também muito bonita. Eu não me lembro que nível de atividade que ela está até hoje, mas Carlo Weingril é uma atividade industrial. É um braço como se fosse da família, é isso? É um braço da família, exatamente. Ah, entendi. Então assim, pelo que a gente conta, não é muita coisa, né? Eu vi aqui que abriu em 1809, né? E houve uma empresa que foi montada da família em 1938, foi a Indústria Arvel. Sim. Indústria Arvel. E ela teve... A Indústria Arvel tem se você procura na revista Música e Mercado, ela vai contar essa história com mais detalhes. O que aconteceu? Os sócios brigaram e eles montaram uma fábrica de fazer cinto. Isso. Para fazer. E dessa empresa de fazer cinto, usando os equipamentos, usando os conhecimentos, chegou uma hora que eles resolveram fazer instrumentos musicais também. Em parceria, porque já era da mesma família. Já era da mesma família, era o know-how, a família que conhece, a família que foi estruturada. Ele era neto, é isso? Ele era filho. Ele é neto, está certo. Quem montou foi o neto. Isso, montou o neto. Aí ele começa a parceria com a Averil em 1950, é isso? Ele começa a parceria em 1950. 1950. A gente troca peças. Isso. Ele faz a parte do banho também ou não? Ele faz a parte do banho. Faz a parte do banho. Aí depois ele passou a ser só exportador, né? Importador. Isso. Importador? Importador. Ele vai exportar o quê? Ele fechou a fabricação. Uhum. É isso que eu dei um barato. É muito engraçado porque o pessoal faz, se ele estava fabricando, ele para de fabricar para ser somente importador e distribuidor. Hoje isso é importação e distribuição, tá certo. Em 1999. Desses detalhes que tem, eu vi aqui que houve uma pessoa aqui, e chama Vivaldo, trabalhava na Averil. E ele saiu em 1980. Esse Vivaldo saiu... Esse Vivaldo, eu não confirmo essa história. Existem muitas mentiras no mercado e muita gente que quer trazer a... Não, assim, eu pergunto... Então, porque exatamente, assim, justamente porque... Existe muito boato e não há fato. Então eu não confirmo essa história. Não é confirmada a história que eu pessoalmente não confirmo. Que a empresa que se o que ele está dizendo é verdade ou se é mentira. Que ele abriu a empresa. Você tem que ir atrás dele e pedir os documentos dele para ele comprovar o negócio. Eu vi também que no ano de 1984 houve uma reunião entre a Averil, a Giannini, a Excelsior, a Casa Panon. Foi um Instituto de Música Nacional, né? Porque foi realizado no Rio de Janeiro essa reunião, porque ao alto custo de importação que estava acontecendo, né? Então assim, eu até imprimi uma parte do jornal que fala
que aqui onde é um jornal do Brasil. Jornal do Brasil, jornal de referência nacional. Exatamente. Então, onde houve essa reunião, porque a matéria-prima nesta época, você estava importando a um custo de 150%. E o instrumento inteiro, se vocês trouxessem, ele custaria 55% de imposto incididos. Nesta época aqui, especificamente em 1984, vocês mesmo assim... 1984. 1984 foi no dia... Então, para retificar a sua informação, certo. Até hoje o cobre é importado. Uhum. Como eu te falei no começo, que o latão é uma liga de cobre com zinco, o Brasil não tem mina exploratória de cobre. O cobre ele é retirado hoje, um dos grandes países produtores de cobre é o Chile. Tem o famoso time de futebol Cobre Lua, que é uma referência à riqueza do cobre de lá. Então, o instrumento sem o cobre não se fabrica. Uhum. Tem uma liga, né? Não, o cobre, o minério, o cobre. Para poder fazer depois a liga é uma consequência. Você tem que ter o cobre em bruto para depois você fazer a liga. Negócio. Então, existiam essas distorções de tributação na época de 84 e que foi feito um trabalho para desenvolver, para ter uma coisa mais sensata, né? Sim. E nessa época aqui, 1984, mesmo o custo de 150% na matéria-prima e 55% no instrumento acabado, a Averil ainda continuou fabricando instrumento no Brasil, mesmo com esse absurdo? A Averil nunca deixou de fabricar instrumento. Desde o dia da sua abertura, 99% do que se foi colocado no mercado foi fabricado no Brasil. Ok, isso é bem importante falar. Raríssimas exceções foram de instrumentos comercializados e importados. Ok. Eu queria saber um pouco sobre a ligação de vocês com a Nartel. Não sei se é o nome. A gente fala em alemão, eles falam Nurschel. Isso. Para fazer. Como é que foi isso? A Nurschel foi feita através do Walter Nurschel. Isso. Foi você que mandou? Isso, mandei um. Você mandou. A família Nurschel, assim como a Averil, é uma família que está há 10 gerações construindo instrumentos musicais na Alemanha. O Walter Nurschel é o representante delas. O Walter Nurschel, ele é, além de familiar, ele é engenheiro formado na Alemanha e ele foi responsável pelo projeto de vários instrumentos na Europa. O que aconteceu? As empresas europeias começaram a reduzir a sua atividade. Começou um conglomerado comprar o outro, começaram as fusões das empresas e o Walter Nurschel, que então era um engenheiro extremamente ocupado, fazia projetos, começou a ter tempo disponível porque o mercado deu uma enxugada e houve pouca oferta de produto. E ele falou, bom, vou procurar uma nova atividade para fazer. Ele comprou uma empresa para ele e dessa empresa para ele colocou o tempo disponível dele no mercado. Foi aí que nós fizemos uma reunião. A Averil queria melhorar os produtos, o Walter Nurschel é um técnico treinado, capacitado, vamos dizer, um profissional único no mercado, e através do elo da empresa americana Gemstone, tinha um projeto de estabelecer uma linha de produtos de padrão mundial e com uma fabricação num país em desenvolvimento como o Brasil. Então nós sentamos à mesa, o pessoal da Gemstone, o seu Walter Nurschel e a Averil. E aí nós desenvolvemos uma linha de produtos sofisticadíssima para atender o mercado americano, onde tinha os projetos do Walter Nurschel, os projetos da Averil e a excelência de fabricação da Averil. Foi o que aconteceu. Isso foi em 91? Não foi em 91, não. Isso foi... Em 91 foi quando nós começamos a trabalhar com a DEG. Com a distribuidora. Com a DEG, que é a marca da Dynasty. 91 foi o ano que a gente desenvolveu uma parceria com os instrumentos de marcha. O trabalho com o Walter Nurschel, quer ver? Não sei se eu marquei. O trabalho com o Walter Nurschel.
Sim. O trabalho com Walter Mirschow foi desenvolvido por volta de 2004. E nós fizemos o primeiro trabalho com ele em 2006. Mas então é bem recente isso aí. Não, em termos de história, sim. É bem recente. Eu achava que primeiro vocês tinham feito com ele, depois vocês tivessem feito a parceria com a DEG. Não, foi o contrário. Foi primeiro com a DEG, depois é que foi feito com ele. Depois, a DEG, essencialmente, ela distribuía os instrumentos da Verio nos Estados Unidos. Não. A DEG você está pulando uma etapa muito feia. A DEG significa Donald Edward Getzen. Você deve conhecer a família Getzen. A família Getzen é uma família que também veio da Áustria, migrou para os Estados Unidos e foi fabricar instrumentos musicais lá. Também tem uma história parecida com a Verio. Assim como houve a divisão da família Vengriu, houve a divisão da família Getzen nos Estados Unidos. O Getzen ficou com a Arvel, ele abriu sua própria empresa, começou a importar os instrumentos e desenvolveu uma linha chamada Marching Band, que foi uma moda de instrumentos que o mercado americano tomou gosto. Então ele se especializou nessa. E a Verio foi selecionada como a melhor empresa para poder fazer os instrumentos que eles fez. Tanto que com essa parceria nós chegamos a ser 4 vezes campeões mundiais nesse segmento. Chegamos a fornecer instrumentos nos Marines americanos, com os instrumentos mais rigorosos, os clientes mais rigorosos americanos eram atendidos pelos instrumentos fabricados pela Verio. Uma pergunta, uma dúvida na verdade. A DEG, né, ela conseguiu o contrato, mas quem fabricava para a DEG era a Verio, é isso? Não, um pouco pior. Quem projetava para a DEG era a Verio. Então, o que a DEG colocava? Só uma marca dela? A DEG colocava a marca, não. Não é que então só. A DEG fazia todo o desafio da comercialização. Então, era um alinhamento de comercialização e distribuição, que não é fácil, e existia o desafio de fabricação e projeto. Esse casamento é que era... A fabricação e projeto Verio. Fabricação e projeto Verio. A parte comercial seria A isso. parte comercial. O pessoal olha assim o mercado com muita superficialidade e com pouca análise da história. Comercializar o produto, levar no cliente, conversar com ele, dar assistência, dar o suporte, manter o estoque, estabelecer as revendas, é uma atividade bastante pesada. Assim como projetar e fabricar os instrumentos também é muito pesado. Mas assim, nessa parceria DEG, o instrumento final, o que estava escrito no instrumento? Estava escrito Dynasty. Dynasty. Então, nesse período, vamos dizer, os instrumentos nessa região aí, Dynasty... O mundo inteiro, era Verio. Instrumentos de marcha eram porque Verio. era uma tendência, era uma moda. Não eram os instrumentos... Nós fizemos um acordo, nós falamos, não, esse segmento em especial será atendido por essa marca, porque são instrumentos fora do histórico. Por exemplo, uma tuba de marcha é um instrumento, um melofone de marcha, uma trompa de marcha, são instrumentos que foram projetados e desenvolvidos. Ok, muito, muito importante isso. Porque assim, a maior parte das informações relacionadas a isso são muito contraditórias, né? Então, é muito importante a gente pegar diretamente a versão. Agora, uma coisa que eu queria que você comentasse conosco, né? Como foi o procedimento da abertura da Bentley? O que você puder falar? A Bentley foi o seguinte, houve um movimento econômico no Brasil, isso foi em 1980 e, se não me engano, 86, 88 acho, foi 88, houve umas exigências do governo brasileiro para congelamento de preço, houve uma movimentação para controlar a inflação do país muito forte, e a empresa se viu diante de um desafio de lançar uma nova linha, e essa nova linha não podia ter nenhum vínculo com a Verio. A Verio criou a marca Bentley e lançou esse produto.
Foi mais ou menos por quanto tempo esse estudo? Ele ficou pelo menos uns 3 anos. Uns 3 anos. Pelo menos uns 3 Então, anos. pode-se dizer que a Verio deixou de fabricar instrumento com a marca Verio? Parou toda a linha de fabricação Verio. E também foi uma coisa muito interessante. A Bentley também tinha um componente histórico bastante interessante. A Verio, desde 1980, ela começou a participar da Feira de Frankfurt, a famosa Musikmesse. Eu tenho esse registro aqui. Em 1980. Então a Verio levou os instrumentos dela para a Musikmesse. E em 1988, ela já tinha amadurecido informações suficientes no mercado internacional. Então ela queria marcar um impacto muito grande do seu salto de qualidade, porque ela percebeu que os instrumentos que ela fazia até 1980, eles tinham como referência apenas o mercado brasileiro. A partir do momento que ela começa a avançar pelo mercado mundial, ela percebeu que tinha um gap, tinha um salto que ela precisava dar. E uma parte dos produtos que já entravam no Bentley já começaram a vir com essa internacionalização da empresa. Então foi um momento muito oportuno para a empresa. A empresa falou, pô, meu produto Verio está aqui nesse nível. Eu estou percebendo que eu preciso dar um salto tecnológico. Vem um bloqueio econômico. Então ela juntou a fome com a vontade de comer. Então nós vamos lançar uma nova linha, nós vamos já começar a falar com esses novos padrões internacionais. O que aconteceu? Quando chegou em 1990, que o Polo liberou as importações, a Bentley tinha já alguns anos, aí a Verio falou, opa, agora nós vamos voltar com o Verio, com força total, e vamos bater de frente, porque a Verio foi estrategicamente, ela foi atrás da concorrência antes de ser derrubada por ela. Porque se não fosse feito esse movimento, muitas empresas se perderam. Quando abriu o mercado, muita gente não estava preparada para competir. Quando foi em 1990, 94, que foi o auge, a Verio já tinha 14 anos de experiência de mercado internacional. Então, vamos colocar o seguinte, a Verio criou a sua concorrência nessa época. Não que criou, mas a Verio foi atrás do que era o mercado mundial. A Verio não foi pega de calça curta. E muitas empresas no Brasil não conseguiram se desenvolver porque o cara vendia aqui no Brasil, aqui não havia concorrência, era tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, e quando abriu a porta para a concorrência ele não estava preparado. A Verio vive hoje por causa desse movimento estratégico. Ela foi atrás do que era de melhor. Ela foi pesquisar o que estava acontecendo no mundo e falou, opa, é isso aqui que está acontecendo no mundo? Então ela começou a se preparar. Quando chegou 14, 15 anos depois a abertura de mercado, nós já estamos anos-luz à frente. Legal, muito, muito interessante, né? Vou fazer uma pergunta aqui, né? As pessoas onde a gente tem comunicação sempre perguntam, e eu sabia que eu viria aqui, mandaram fazer. Duas coisas essenciais. Como funciona a mega troca da Verio? E o que acontece com o instrumento velho que vocês pegam? Qual que é o destino que vocês dão? Isso eu não vou responder. Isso aqui, quem quiser comprar o seu, vem aqui e nós vamos tratar com o maior carinho, um a um cada cliente. Porque não existe uma receita pronta, existe o carinho. Porque você vai falar bem, eu quero minha mega troca com minha tuba modelo tal. Eu quero minha troca com um trompete tal. Cada cliente tem uma história de vida na Verio. E nós estamos muito felizes em fazer todos eles felizes. O que eu falo para você é o seguinte, venha que você vai ser muito feliz. Okay. Vale a pena. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Que nem tá aqui. Vocês, eu vi aqui que vocês fizeram vários turnês na Europa em 2005, vocês fizeram aqui na Argentina em 2006, masterclass, workshop, levando músicos brasileiros e tal. Qual que é o principal meio de divulgação da Verio hoje? Por onde ela mais se comunica com o cliente? Ela mais se comunica, são duas formas. Um é o cliente e outro é a mídia digital. O cliente porque é o seguinte, o cara tirar o instrumento dele, abrir aquele sorriso, tocar macio, suave, essa é a nossa porta. Isso vale desde o meu bisavô, que ele já falava, o bom produto se vende sozinho. E a Verio está de pé até hoje, porque o seu produto é muito, muito bom. Não existe nada comparável com o produto Verio fabricado hoje. Você considera hoje
a Verio é a melhor marca de instrumento do mundo? A sua pergunta, ela não existe resposta. Porque considerar a melhor marca é muito vago. Agora eu vou dizer o seguinte, a Verio tem uma proposta de valor único. O que é? A Verio oferece um instrumento com um funcionamento acústico e mecânico de padrões incomparáveis. Isso sim é o que vale a Verio. Existem outras empresas que fazem outras propostas. O instrumento meu é lindo. O instrumento meu é assim. A proposta única da Verio é um instrumento acusticamente impecável, funcionamento mecânico impecável e durável. Quem gostar de ter um instrumento assim, vai vir aqui, vai experimentar e vai falar, vale ou não vale. A maioria sai da porta com um sorriso e fica com o seu Verio por 40, 50 anos. Tamanha é essa precisão e essa sensibilidade nossa. Para quem quiser entrar em contato com a empresa, além do site, vocês têm alguma outra ferramenta que vocês usam? Canal no YouTube, alguma outra ferramenta digital ou somente Atualmente nós temos o site, o telefone, o fax já não tem mais, não existe mais, o e-mail e o WhatsApp. Hoje você tem essas ferramentas tradicionais, fora a física, né? O cara pode subir no carro, vem aqui na Verio, também existe. Não, sim, eu pergunto essa pergunta, isso porque acontece muito. Vocês têm representantes, né, da Verio ou não? Não existem mais representantes. Não tem mais. Não. Então, eu tenho percebido, principalmente no Nordeste, uma falta de comunicação com a Verio. O que está acontecendo? Tem pessoas lá que querem mandar instrumento para cá, para consertar, ou mesmo testar instrumento Verio, que lá em muitas regiões não tem, né? Ou tem, mas são muito poucos, muito longe. Ali no Nordeste é muito longe. Tem uma turma boa lá de instrumentação. O Thiago Café, que eu te falei, por exemplo, ele toca Verio há muitos anos, tem um canal no YouTube. E eles ficam meio assim perdidos. Eu vou dizer com toda tranquilidade. O Brasil não é longe, o Brasil é perto. E o Brasil é super tranquilo, a gente fala a mesma língua. Hoje, se você se programar para comprar uma passagem de avião, 300, 400 reais, você consegue comprar uma passagem de avião para vir para cá, passa o dia aqui com a gente e vai valer cada centavo. É só se organizar. Já foi o tempo que você vir para São Paulo, era um parto. Gente, nós passamos já o século XXI. Nós estamos no século 2000 já, ano 2018. O Brasil é desse tamanho, o mundo ficou desse tamanho, gente. Você está com o celular aqui, procura uma passagem no Decolar. É mais barato, às vezes, que você passar um final de semana em outro lugar. Você vem aqui, desce aqui no aeroporto, pega um Uber, chega aqui na Verio, gastou 500 reais. Quanto é isso para você comprar um instrumento que você gosta, um instrumento que satisfaça? É pouco. Como é que nós ficamos sabendo a respeito dos eventos que a Verio faz? Como é que a gente acompanha isso? Os eventos que a Verio faz, a gente reduziu bastante o número de eventos que nós estamos fazendo. Nós nos concentramos muito. A gente faz a divulgação eletrônica dos poucos eventos que a gente está fazendo. A gente faz um anúncio na mídia digital e distribui. A melhor forma hoje, acompanhe a nossa página no Facebook, que você vai estar podendo tudo aquilo que a Verio faz. Qual que é a página? É a Verio. Verio, Facebook. Verio no Facebook. Verio, Facebook. Não tem Verio oficial? Não. A Verio é antes de existir o oficial. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma última, na verdade. A Verio não está fabricando sacos em 2018. Está suspensa Está a suspensa a fabricação. Tem previsão de volta? Por enquanto, não. Nosso plano é de 2019 e tá. Nós temos um grande dilema. A diretoria entende o seguinte: podemos voltar com uma revisão do instrumento ou podemos voltar fazendo história. Nós temos em mente um novo padrão de saxofone, um novo instrumento revolucionário. Então, isso que está realmente pegando na nossa decisão, voltar e chegar e falar, gente, ó, o saxofone é isso aqui,
ou voltar a fazer o excepcional instrumento que nós já fabricamos. Não existe a possibilidade da Averil não fabricar sax mais. Não entendi a sua pergunta. Não existe a possibilidade da Averil não fazer sax mais. O que é essa pergunta que você está dizendo? Eu não estou entendendo. Então tá bom. Então, Eu não estou entendendo essa pergunta. Não, essa resposta me alegra. Então, maravilha. Tem algum instrumento que vocês nunca fizeram e gostariam de fazer? A Averil falou, esse instrumento eu nunca fiz, eu tenho vontade de fazer. Na história da Averil, eu não, se eu responder isso para você, eu vou estar mentindo. Porque na história da Averil nós já fizemos bateria, nós já fizemos órgão, nós já fizemos uma série de instrumentos que foram e voltaram e daqui a pouco podem voltar a ser fabricados de novo. Então, com 109 anos não dá para responder essa pergunta. Então, atualmente a Averil não tem nenhum instrumento que ela fez e ela pretende retornar no futuro. Então, não dá para responder, porque com 100 anos de história, daqui 100 anos nós podemos voltar a fabricar tudo e mais alguma coisa. Daqui 100 anos não dá. O que dá para fazer é o seguinte, o instrumento Averil, ele tem que ter um padrão. Ele tem que ter um valor de preço, um valor de mercado, e ele tem que ter a sua clientela satisfeita. Tudo aquilo que a gente cumpre com isso, nós vamos colocar no mercado. E isso tem um efeito sanfona. Existem períodos que a Averil corta. Existem períodos que a Averil coloca. Nós já fabricamos pratos, nós já fabricamos vários instrumentos que hoje nós não estamos fabricando. Mas que nos próximos anos a gente vai voltar. Em termos de acessórios, o que a Averil pensa, talvez no futuro? Por exemplo, você tem capelotes para trompete, que marcas famosas fazem, né? Capelotes pesados, boquilhas especializadas para sax, bocais megatone. A Averil pensa nisso no futuro? A Averil tem condições de fazer isso com o pé nas costas. Aí você vai dar risada. Você sabe qual é o maior desafio de tudo isso? Não faço ideia. Vender dentro do padrão Averil de qualidade. Porque uma coisa é eu te vender um bocal, você vai dar risada, mas outro dia teve um cliente que comprou um bocal lindo, espetacular, vamos dizer, um bocal ostentação. Desafinava o instrumento. Ou seja, a Averil, se vai fazer um bocal, se vai fazer uma peça, tem uma responsabilidade, tem uma seriedade, e não só isso. Eu tenho que ter um cara treinado e capacitado para lhe orientar nessa compra. Mas a Averil tem algum projeto nisso? Temos vários projetos, mas existem os momentos de lançar isso. Então, Certo. Eu sempre tive vontade de comprar da Averil. Já pensei muitas vezes, eu não sei. nós já fabricamos há 50 anos atrás, nós já fabricamos há 10 anos atrás, quem sabe, é porque a demanda é muito pequena, são lotes, a gente vai fazer um investimento, vai colocar no mercado uma quantidade de peças e vai parar, porque quem comprou o saxofone vai comprar e não vai pegar, jogar fora e vai comprar outro. São instrumentos que você tem que fazer uma combinação entre aquilo que eu falei, entre o padrão de qualidade da Averil, entre o valor econômico que você vai cobrar pelo instrumento. E isso, a gente, acho que daqui uns 30 anos a gente volta a fazer barítono de novo. É um nicho, né? É um nicho. Então o que acontece? Você comprou, aquelas pessoas que compraram, não vai ter. Então você não vai ter uma demanda para colocar. Nós temos que ter uma demanda, vamos dizer, de 20 a 30 peças por mês para ter uma viabilidade econômica. Isso não tem. A gente vai montar a estrutura, coloca o ferramental, coloca toda a estrutura, aí você não vai conseguir vender 20, 30 peças por mês. Você vende no primeiro ano, no segundo ano, depois no terceiro ano você não vende mais nada. Ainda compensa fazer instrumento no Brasil? Eu diria o contrário. Eu não faria em outro lugar do mundo. Nem na Áustria? Nem na Áustria. Por quê? Por quê? Por quê? Porque na Áustria eles pararam no tempo. É mesmo? A tecnologia que nós empregamos hoje aqui é espetacular. Nós estamos fazendo instrumentos com a combinação dos segredos dos artesãos da época com a tecnologia de hoje. Nós temos
um cara martelando a peça na mão de um lado, como nós temos um equipamento que é usado na fabricação de foguete da NASA do outro. Essa é a combinação só aqui na Veril. Isso aí. Beleza. Muito bom. Quero agradecer de coração História muito linda, viu? ter recebido a gente aí com todo o carinho e dedicação. Vou, antes de mandar, eu quero que você me dê o seu e-mail, que eu vou mandar o vídeo para você autorizado. Tá? Vou fazer, lógico, as mudanças necessárias. Eu mando para você e espero receber de volta a autorização para a gente publicar. Agora, tem pergunta que você não fez, mas eu quero fazer para mim mesmo. Por favor, fique à vontade. O instrumento que é exportado é melhor do que o instrumento que vai para o Brasil? Eu falei com você no telefone, isso, não foi? Esqueci de colocar aqui. Quando você treina a sua equipe e você prepara toda a sua estratégia, você manda ele fazer aquilo que foi combinado. Não interessa para onde vai. O cliente Veril entrou por aquela porta, não interessa de onde vem ou o que ele faz. Interessa que ele escolheu é Veril. Não existe na Veril um modelo exportação, como se diz, Não né? existe modelo exportação. Esse é o modelo exportação da Veril, que a gente costuma ouvir. Você sabe qual é o maior problema da Veril hoje? Não. Você faz uma ideia, nós temos dois problemas. Acho que a informação deve ser uma delas. Um é a mentira, que não é informação. Uhum. E o outro é que o instrumento Veril, como ele dura muito, mas ele dura muito, ele perde a referência. Às vezes o cara tem um instrumento de 50 anos do lado dele, ele olha, ele está em excepcional condição, mas não representa um instrumento 2018 da Veril. Cara, você já experimentou Veril? Ah, eu já experimentei. Ah, você já experimentou o saxofone barítono? Quando foi que você experimentou o saxofone barítono da Veril? Não Veril? Da Veril, acho que Acho que foi muito tempo, hein? faz tempo. Né? Faz tempo. É o que o senhor tem em referência. Nós fizemos saxofone barítono em 1999 e o senhor nunca experimentou um modelo desse. Então a sua referência é de um instrumento que tem 50 anos. E aí você pensa naquela qualidade, mas você está pensando no instrumento que tem 50 anos nas costas. Eu tive um bombardino, um Vingril, olha que som maravilhoso. Eu não tive, na época, não tive noção, eu acabei vendendo ele. Então, Me arrependi também de... agora, até hoje. quando foi a última vez que você experimentou um Veril 2018? Tá bom. O maior problema da Veril hoje é a gente estar aqui em casa, no quarteirão de muita gente, e ninguém vem tomar um café com a gente para experimentar e para atualizar. Quando foi a última vez que você experimentou o instrumento Veril 2018? Não, nunca experimentei. É longe, né? Falar da Veril todo mundo quer falar, mas pegar um minutinho para vir aqui experimentar uma coisa nova. E esse meu filho aí, o William, ele é apaixonado pelo instrumento. Não sei se já contou pra você a história daqui. Quantos instrumentos Ele já falou. Então, hoje um dos problemas, eu diria o seguinte: se mantenha atualizado. Porque, vergonhosamente, eu acompanho o mercado, eu estou vendo gente comprar instrumento falsificado, porque ele compara com o Veril de 40 anos atrás, e um instrumento falsificado novo não supera ele ainda, mas ele acha que está fazendo um grande negócio. Atualize. Você vai comprar um instrumento, está pensando no instrumento, passa na Veril, experimenta sem compromisso. Depois você toma a sua decisão. Tá certíssimo. Só isso que eu peço. Quantas vezes você pensou em experimentar um Veril? Não, eu tenho vários Verils, né? Tudo bem, mas quantos anos tem os seus Veril que você tem? Faz muito tempo. Quando foi a última vez que você experimentou um Veril? Não faz. O Você Veril gosta não- da... Então você não gosta da Veril. Gosto da Não Veril. gosta. Se É- você gostasse, você estava experimentando o novo. Mas eu vou experimentar, eu vou experimentar quando eu vir comprar um novo. Tudo bem. Não, Ah, você não deve experimentar quando você vai comprar. Não vou comprar Você um deve se manter atualizado. Dos lançamentos que nós fizemos, qual deles você experimentou? novo. Nenhum. Não conheço. Então você não gosta da Veril. Spectra pra cá eu não conheço nenhum. Então você não gosta da Veril. Você se engana que gosta da Veril. Porque quem gosta da Veril se mantém próximo. Você está se enganando. Não, eu não sabia que existia essa possibilidade, Ah. na verdade. Você nunca foi na Feira da Música? Não, nunca Falta de fui. informação. Nunca fui.
Você nunca ouviu falar da Feira da Música? Não, já ouvi falar, mas nunca fui. Nunca sabia o que acontecia na Feira da Música? Nunca fui. Até porque eu tô tendo um pouco mais de tempo agora, né? Porque assim, A Feira da Música abriu no final de semana. né, eu trabalhava inclusive no final de semana. Eu trabalhava com logística, né? Eu entrava às 5h30 da manhã e saía depois das 10 da noite. Trabalhei por muitos anos nesse segmento assim, sem muito horário. Agora, de 2 anos para cá, que eu pude parar um pouco, né? E fazer essa necessária, eu criei um grupo que eu te falei, onde eu conheci, que talvez o Alexandre conversa muito com você, que talvez tenha me indicado, né? Quem é o Alexandre? O Alexandre, uns conhecem como Miyagi, né? Tá, o Miyagi. Isso, aí eu convidei muitas pessoas, talvez criou um canal no YouTube para tirar dúvidas, e a gente, junto com essas pessoas, a gente tem muitas dúvidas relacionadas a Veril. Aí eu fui, primeiramente, iniciar uma busca na internet. Só que na internet você tem uma variável muito grande. Algumas são verdades, meias verdades e totalmente mentiras. Aí eu vou né? quebrar você no meio. Sim. Tudo que você fez não serve para nada. Como assim? Procurar na internet, bater papo, tudo Sim. isso daí você joga no lixo. O que você tem que fazer? Vim aqui. Pegar um instrumento Veril e tocar. Por quê? Então, O que você está comprando? mas Você está comprando, o que você leva para casa? Você leva o papel, você leva a foto da internet, você leva o texto, é isso que você leva para casa? não, mas a grande... Não. O que você leva para casa? Então, mas onde se testa um instrumento da Veril? Vários lugares. Tem clientes da Veril, um instrumento novo na rua, tem a Veril, mas entenda isso, vocês estão criando um mundo falso. O mundo verdadeiro é pegar o instrumento Veril Então, e tocar. Se você encher de papel, encher de informação digital, você está criando um mundo que não existe. não, realmente, foi aonde eu O resolvi... mundo real que a Veril vive Não, mas é do cara que pega o instrumento. Então, Toca. mas esse cara que pega o instrumento e toca, é o cara que vai comprar o instrumento. Não. É. Às vezes é o cara que comprou. Não, o cara comprou. Para quem quer só experimentar instrumento como eu, por exemplo, vamos supor Você não está querendo experimentar o instrumento. Você está querendo construir um mundo irreal. não seria o caso. Mas é o que você está fazendo. Não, aí você me desculpa, eu não concordo com o que você está dizendo. Mas eu estou dizendo você. O que acontece é o seguinte. É o que você está fazendo. Não é o que nós estamos fazendo. Há poucas informações da Veril na internet. Então, mas eu estou dizendo. E Vou o repetir. que acontece? Vou repetir. Essas poucas informações da Veril que existem na internet, quando eu fui buscar informação da Veril na internet, e as poucas informações que eu havia encontrando desconexas, né, na maioria das vezes, eu estou pesquisando a história da Veril há algum tempo, e a maioria delas não faz muito sentido, porque umas falam uma coisa, outras falam outra, há muita dúvida, né? E eu vim aqui justamente para tirar elas. Eu seria irresponsável se eu publicasse informações inverdadeiras, eu não fiz isso. Não é isso, mas eu vou repetir. Tudo isso que a gente conversou não vale nada. O que vale, eu vou falar para você, você não prestou atenção, o que você leva para casa é o tocar do instrumento. Sim, mas uma pessoa que está no Nordeste, como é que ela toca o instrumento da Veril? Novo. Damos um jeito. Liga para nós e fala, nós vamos dar um jeito. Eu vou ligar para ela e vou falar, fulano está aí, fulano tem um instrumento novo, ciclano recebeu ali próximo. Isso. O que acontece? Foi informação. Agora, isso que você está construindo não vale nada. Vale. Não representa Vale. o que é você pegar o instrumento. Olha só. Através disso as pessoas vão te ligar. Isso Mas- vale. Ou não vale. O Isso que vale. vale é a sensação que você vai ter Essa sensação- quando tocar o instrumento Veril. Essa- E você vai abrir o sorriso e vai falar, Essa sensação final. Mas para a pessoa chegar lá, não é a final. para a pessoa chegar nisso, Não é a para a final. pessoa chegar nisso, o que está acontecendo? Para a pessoa chegar nisso, experimentar um instrumento Veril, a pessoa precisa de informação de que Não. precisa de informação. Não, Precisa. não precisa. Ela precisa. Não precisa. Você sabe o que precisa? Não precisa. O que precisa? Ele precisa saber tocar. Não, E sim. ele precisa saber o que ele procura no instrumento. Se eu sei tocar, eu sei o que eu busco no meu instrumento, eu vou chegar e vou experimentar o instrumento e vou falar, ele me aproxima do que eu quero ou Então, ele me afasta do Mas que eu o que quero. acontece é o seguinte, você tem muitos instrumentistas brasileiros aqui, financiados por marcas estrangeiras.
Perfeito. Como Fernando de Senha, Fernando Lopes, Gileno, que é patrocinado agora pela Chargill. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Elas colocam na internet as informações que elas querem, mediante os interesses próprios, não o interesse coletivo, sem nenhum tipo de viés. Então, o que falta para... O que essas pessoas estão fazendo com o Brasil hoje? Esses artistas que são remunerados. Eles estão carregando gerações de músicos por instrumento importado. Então, o que falta para o cara entender e falar assim, não, peraí, antes de eu me decidir, porque ele é livre para se decidir, eu devo experimentar o instrumento viril. É a informação. E é o que está acontecendo aqui. É você falar para mim, não, você tem que experimentar o instrumento de 2018, que não é igual a esse instrumento que você experimentou. Isso aí é Então, isso vale. Ele não é o papel. Isso vale. É o convite. Isso Quando vale. você pergunta, é o que eu estou dizendo a você. Não é essa pilha de papel, porque se eu vou fazer uma pilha de papel desse tamanho aqui, o outro concorrente vai fazer uma pilha de papel do triplo, mas ninguém faz um instrumento macio. Então, suave mas você concorda e comigo? gostoso Você pra concorda tocar comigo que a com pessoa nós. não vai testar o instrumento da Chargill? A pessoa vai ter que comprar o instrumento da Chargill? Que ela não tem como ir até a empresa da Chargill para poder Aí testar? é um outro capítulo. Isso, mas a propaganda já serviu para fazer essa pessoa que está lá falar, não, o instrumento da Chargill é o melhor, eu preciso comprar ele. Ele não testou. preciso conhecer, né? Aí quando você abre essa porta para mim, fala assim, não, me vem conversar comigo, vem aqui, eu vou te atender, você vai experimentar o instrumento 2018, isso vale. Isso vale muito. É, o que eu estou dizendo, não só isso. Aí você vai falar para mim, esse instrumento eu quero para mim, esse instrumento eu não quero para mim. É dali que você toma a decisão. Exatamente. Porque pelo papel, Cabe tudo. cabe tudo e é um mundo irreal. Sim. Agora, o mundo real, que é você tem... Quanto tempo você tem o seu instrumento? Ixi, Eu toco. É, Peguei, acho que 89, comprei. 89. Você está feliz desde 89. Vai fazer 30 anos. O instrumento que eu tenho, na verdade, é bom. Eu tenho um com. Há quantos anos ele foi fabricado? M24 americano, é muito bom o instrumento. É muito bom. Mas eu já toquei em sax viril e gostei muito do som. Gostei muito. Uma judiação. A Com, que era a sua referência, Só que não era tão bom como vocês fabricam agora. Né? a Com, que era a sua referência, fechou. Não fabrica mais. Eu tinha algumas referências, algumas marcas que a gente acompanhava. Ah, fulano, fechou. Fulano, fechou. Fulano, fechou. Fulano, China. Cicano, China. É verdade. Acabou. O que eu digo a você, o que falta é o brasileiro comprar o instrumento pelo que ele é, pelo que ele toca. Não pelo que ele ouviu falar, não pelo que está escrito no papel. sim. E eu falo, o Avenil vive até hoje, como diz meu bisavô falava, um bom instrumento se vende sozinho. Experimenta um Avenil 2018, você vai ficar surpreso com o que nós estamos te entregando de produto. Eu comprei um sax lá do Elias. Eu fui na loja, experimentei para ele, que ele estava começando a iniciar na música, né? Eu toco faz 25 anos, né? Aí o sax alto. Fui lá na loja, experimentei lá, e me deram outros importados lá, tal. Experimentei uns 3, 4 sax. Peguei o veril, toquei e falei, olha, esse é melhor. E ele comprou o veril. É isso. E é bom instrumento. É isso que eu falo. Isso que tem que ser feito. A gente faz os eventos. Um dos eventos mais fortes que a gente faz hoje se chama experimentação Weinreil e Michel. Qual é o conceito desse instrumento? Ele pega os instrumentos, coloca no carro, vai até um determinado lugar, abre e coloca o instrumento e fala, gente, tá aqui, toca. Não tem papel, não tem blá blá blá, tem nada. Toca e experimenta. Essa é a nossa proposta. Gostou? Leva. Não gostou, não tem problema. Qual que é o índice de aprovação da VU hoje, mais ou menos? O que é aprovação? Assim, a sensação musical das pessoas, vocês têm um estudo a respeito? 90%, 89%, 99%? Olha, eu posso dizer para você o seguinte, menos de 3% das pessoas que compram o instrumento viril vendem ele. O resto fica 20 anos, 30 anos, 40 anos. E em relação a reclamações de instrumento adquirido? Reclamações tem. Temos reclamações de acabamento, tem reclamações de uma faixa de, digamos, hoje de uns 8%. Reclamações normais. E são todas resolvidas. São todas resolvidas.
todos resolvidos. Aqui por São Paulo. Aqui na fábrica, não é por São Paulo, que é o seguinte, e às vezes tem de tudo, tem reclamações que eu vou contar uma, você vai dar risada. Veio um rapaz aqui, ele tinha comprado uma tuba, e ele disse que a tuba dele, a gente estava soldando errado porque estava quebrando o cano de embocadura. Beleza. Veio aqui, pegou o instrumento, nós fomos lá, soldamos o cano de embocadura de novo, devolveu o instrumento. Passou um tempo, quebrou de novo o cano de embocadura. A equipe não se deu por satisfeita. Falou, peraí, tem alguma coisa errada. A gente foi lá, olha daqui, olha ali primeiro. O senhor transporta com o quê? Transporta com capa. Ele disse, não acontece nada, não faz nada errado, não sei o quê. Nós fomos acompanhar como ele colocava o instrumento no carro. O cinto de segurança enroscava no cano de embocadura. Não era garantia, não era nada. Sabe quanto nós falamos desse cara? Nada. Nós resolvemos o problema da vida dele. O instrumento dele era perfeito. E a Veril foi até o carro dele para resolver isso. Aí você fala que isso está nessa estatística. Satisfação total de você, parabéns. Não, por quê? Porque a gente entende, a gente vive um cliente feliz. Não adianta nada eu falar para você que são casos desse tipo. E uma reclamação da Veril, em média, geralmente, que você recebe, em quanto tempo é atendida? Não tem em média, tem reclamação que pode durar 5 anos para a gente resolver. Uma empresa de 100 anos, teve cliente que ficou 4 anos aqui com a gente, até resolver o problema dele. Tem coisas engraçadas, de todos os tipos. Tem reclamação, porque a Veril não abandona o cliente. Porque se a gente podia virar as costas e falar, então o prazo não conta. Teve cliente que trouxe instrumento com um defeito, comprou 10 anos atrás, a Veril consertou. Porque a gente identificou que a falha era nossa. Então, de repente você pode tirar um instrumento seu que tem 20 anos lá, você trouxer aqui e a gente identificar que o negócio nós vamos resolver, nós não vamos estar preocupados com a idade. A Veril está preocupada sim, está aqui o cliente, está aqui a Veril. Isso não há nada igual. Nosso relacionamento é... Você vê o transporte do instrumento, é tudo, cuidado, useira é tudo, porque eu sou formado em metalurgia, sou soldador há 46 anos. Faço isso. O senhor vai falar para mim... Então, a solda elétrica é uma fusão. É. Tem 2.200 graus. A solda de maçarico tem 1.600 graus. O vulcão tem 1.200 graus, certo? Então, a solda de instrumentos, que são pratas, solda prata, não é a solda, é uma brasagem. Olha Ou aí. seja, se você não tiver o cuidado necessário, ela vai soltar mesmo. E você olhar para uma peça onde você tem 2 peças soldadas e você não vê a solda, pergunta para ele o que é Eu isso. já soldei instrumentos já. Eu quebrei, eu soldei com pratas. O senhor já soldou, Você não mas vê não a solda? sabe. Você não vê. Você fala, você tem peças, tem hoje solda que a gente faz sem material. Com o próprio material. Com o próprio Próprio material. O próprio material. Aí você olha e fala, essa peça aqui tem uma solda, você olha e não acha. Parabéns. Fazer. Então, o que acontece? A Veril está aqui. Às vezes tem cliente que chega com um instrumento, diz, outro dia veio um rapaz, eu vou até te mostrar, tem um instrumento que tem, ele está pedindo para a gente uma análise para restaurar. O instrumento dele tem 80 anos. E está lá, de pé, firme. Você trabalhou com solda em 71. Aposentei. Onde você trabalhou? Trabalhei no Trivelato, carreta basculante, trabalhei na Malves Fábrica de Tratores, DINIEP Caldeiraria, SAD Sul-Americana de Engenharia, soldador de raio-x, e aposentei na Ferrovia, que na CPTM, de chefe de metalurgia, chefe de solda. Aposentei em 2001. Aí você fala, nível da nossa solda, ela some aos olhos. É impressionante. Bom, a dica que eu dou é isso. Instrumento é para ser tocado. Toca. Tocou, gostou. Não gostou? Ok. Bom, eu estou satisfeito. Eu acho que não tem mais perguntas, só tenho agradecimentos a fazer pela, novamente, recepção que você fez conosco, maravilhosa, um papo muito esclarecedor, e eu espero que, né, possas, à medida da distribuição desse, tirar a dúvida de muitas pessoas que têm em relação à Veril, não somente a história da Veril, né, mas o padrão de qualidade que vocês têm. E eu admiro a Veril ainda, eu particularmente, por ela ainda estar fabricando instrumento no Brasil, porque eu acompanho outras empresas e é um teste de resistência, na verdade. Teste de resistência permanecer. Não é resistência. O que seria? É um
teste de vida, porque se você está vivo, não é porque você é resistente, mas porque você está ali com o seu cliente, você conversa com ele, você atende ele, seja pela garantia, seja por qualquer necessidade, você vive com ele. Resistência é para quem não sabe o que está fazendo. Para Veril é vida, é pegar você, ver você tocar um instrumento, ver você sentir, ver você falar dos pontos fortes e ver você falar das oportunidades que a gente pode daqui a alguns anos estar te surpreendendo com um novo instrumento. Isso é vida, não é resistência. Nós vivemos no mercado. Tem muita gente, quem resiste vai morrer. E já tem muita gente morrendo pelo caminho. Não, é só você olhar por todas as fábricas de origem dos seus países, né? Elas não estão mais fazendo. Não tem mais. A Europa não tem mais fábrica. Não tem. Fábrica do porte da Veril no mundo não chega assim. Poxa vida. No mundo, você vai falar, tem, a Conselma já não fabrica mais metade do que ela fabricava. A Com fechou. A King, a Com, King, Selmer, virou tudo uma empresa só. A Selmer francesa fabrica só saxofone, nem considero. Buffet fabrica só clarinetes, que são as empresas que ficaram. As alemãs, a Besson, que era a nossa referência, que foi uma grande, que projetou os instrumentos, desenvolveu, não existe mais. Outra, Vicente Bar. a Vicente Bar, nos Estados Unidos que sobrou, eles fazem os trompetes e os trombones Bar Stradivarius, o resto vem da China. Verdade. A Yamaha É isso que nós vemos, né? fechou e está movendo toda a sua fabricação para a China também, que era uma grande jogadora, que também, pô, você tem uma ideia, tem reparadores tradicionalíssimos em São Paulo que deixaram de ser assistência técnica Yamaha por causa da porcaria que eles estão fazendo. Você tem uma ideia como tá. Material de baixa qualidade. Só tem nome, então. O produto não corresponde ao do... O produto não corresponde. E aí que eu falo, eles estão resistindo, a Veril não. A Veril segue vivendo o mercado, a Veril transpira o mercado. A gente lança produtos, que nem eu te falei do saxofone. Nós estamos com um desafio de romper a barreira e colocar um novo saxofone, de um novo patamar no mercado, porque a gente não está resistindo, a gente vive o mercado. Para atender um saxofonista, para colocar o saxofone na vanguarda do mundo. Essa é a Veril. E um som veludado, um som bonito é gostoso, né? É tudo, né? Aí, minha posição pessoal, música para mim é quando some o maestro, quando some a partitura, quando some o instrumento, quando some o músico, mas fica no coração, É verdade, falou tudo. que é o encantamento. Música é encantar a sua plateia. Nosso trabalho se concretiza quando vocês encantam a plateia. É por isso que nós trabalhamos. Maravilha. Obrigado. Obrigado. Pode. Essa é a Ok, maravilha.